Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Alô? Boa noite a todos, queridos amigos, irmãos de fé. Estamos mais uma vez reunidos para mais uma palestra doutrinária nesta casa que nos abriga, onde os espíritos que aqui trabalham nos recebem com satisfação, com alegria, por ver a nossa intenção de dar continuidade à obra de Kardec, mas principalmente às coisas que Jesus veio fazer algum tempo atrás. Hoje, especialmente, o nosso palestrante, Divaldo César, irá falar sobre Deus e a vida espiritual. Tudo a ver com tudo que nós temos falado ao longo do tempo. Com certeza, hoje iremos acrescentar mais algum conhecimento sobre esse tema, porque o Edivaldo é um estudioso do Espiritismo e sempre tem trazido informações muito importantes todas as vezes que aqui ele vem. Vamos, então, levar os nossos pensamentos aos céus, pensar em Jesus, esse irmão bondoso, e vamos juntos orar a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas ou velhas tentações. E livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Deus seja louvado. Edivaldo, por favor.
somos essas centelhas? Somos nós. Espíritos imortais. Trocar? Espíritos imortais que estamos vivenciando experiências humanas. E todas essas experiências humanas estão contribuindo para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa evolução espiritual. São esses fascículos, são essas centelhas. Kardec pergunta, como podemos entender o espírito? Eles dizem, pelo pensamento. Nós somos reais, existimos. Não somos obras de homens, somos obras do Criador. Fazemos parte do universo e não estamos à parte. O princípio espiritual vem caminhando ao longo dos tempos. Apenas dois criados por ele, o material e o espiritual. O material dá origem à matéria, o princípio espiritual dá origem a nós, os seres inteligentes. E a partir daí, é progresso, sempre. Estacionar pode acontecer, mas regredir, jamais. Estamos nós no estado mediano, na segunda escala da evolução espiritual, espiando e provando, numa escola que ganha essa categoria moral, e a condição nossa de espíritos, que o planeta não se encontra em prova nem expiações, mas nós, os moradores, sim. E a partir daí as revelações vêm para nos dizer que a partir do momento que nós passamos pelos reinos naturais, chegou um momento em que habitamos agora um corpo humano. E esse corpo humano é a melhor constituição para que nós possamos expressar os nossos atributos de espíritos. Quais são? Alguns. Razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo, sentimento, emoção, amor. E a partir daí nós tomamos consciência da nossa existência e da existência do Criador e mantenedor da vida. Por isso somos imortais. O corpo físico é um instrumento, é matéria organizada para que nós possamos utilizar essa indumentária no processo evolutivo. Já deixamos vários corpos materiais devolvidos à natureza, ao fluido cósmico universal, porque nós estamos em jornadas, porque uma existência só, jamais nós alcançaremos a perfeição. Nós ouvimos falar de perfeição, nós conhecemos seres perfeitos, como é o exemplo do nosso mestre e irmão, mas não foi criado já perfeito. Foi criado também com todas as potencialidades para serem desenvolvidas ao longo dos tempos. Chegar no nível tal que é o orientador espiritual da nossa morada, planeta Terra. E ele teve a oportunidade de, quando aqui chegou, anunciar o reino de Deus. Quando Pilatos pergunta para ele, tu és rei? Ele diz, eu não sou rei, tu dizes. Porque se eu fosse rei deste reino, a minha gente havia de pelejar e eu não estaria na condição em que eu me encontro. Portanto, o meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, da matéria, das disputas, das paixões desenfreadas, possivelmente existe um reino ao qual ele está vinculado, pelo seu nível de evolução espiritual, naquele tempo, imaginemos nós, há mais de 20 séculos, conosco. E um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para vivenciar as experiências humanas e nos conduzir à descoberta desse reino, que quando os discípulos perguntaram a ele, mestre, onde é que se encontra esse reino que o Senhor fala, que o Senhor prega? Ele diz, não aguarde que venha por aparência. Por quê? Porque o reino está em vós. O reino está entre vós. O reino está dentro de vós. E o tempo passou. 18 séculos depois,
vem a invasão organizada dos seres espirituais evoluídos em nome dele. Ele disse: eu retornarei às moradas da casa do Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro. Um outro quê? Um outro consolador. Para quê? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. E o tempo passou, e essa equipe se organizou sob a orientação de Jesus e veio ter conosco a partir de 1857, trazendo a obra ao Livro dos Espíritos, nos revelando, afirmando o que ele já havia dito, que há muitas moradas na casa do Pai. E que essas moradas não são necessariamente circunscritas nem materiais. São estados vibratórios, onde nós, espíritos imortais, eternos somente o Criador, que não teve começo e nem fim. Olha o estado que nós nos encontramos. Se nós formos parar para analisar o Criador, nós não temos outra saída, a não ser crer pelas obras que nós vemos, pelos efeitos, por nós próprios que existimos, deve ter uma causa suprema. Então, vieram revelar justamente o espírito imortal, que não é criação nem do espírito quando no corpo masculino, nem no corpo feminino, é uma criação divina, que chega aqui para habitar um novo corpo, porque está em processo de evolução. Então, essa é a providência divina, que mantém todo o universo e toda a harmonia. Quando há alguma desarmonia, é justamente porque o ser espiritual, ainda pelo desconhecimento, teve alguma ação que desarmonizou, mas será convocado para auxiliar no equilíbrio e na harmonia da lei. Porque ele disse, o reino de Deus está entre vós, está dentro. E eles vieram e revelaram. Quando Kardec pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? E eles disseram, na consciência do ser. Então, todos nós, espíritos, estejamos encarnados ou desencarnados, no estado mediano, no estado avançado, no estado superior, no estado sublimado, as leis divinas estão em nós. E são elas que estão nos conduzindo para frente e para o alto, para que nós não estacionemos. Não é a providência, que vale para todos os seres que foram criados pelo Pai. O Pai não pode ter privilégios, e a doutrina nos revela, nos auxilia a utilizar a lógica e a razão, porque não teria sentido criar alguns seres já evoluídos, os anjos, os arcanjos, os serafins, e nós outros, ainda aqui nessa condição de expiações e provas, passando por experiências necessárias para que nós possamos dar um salto de qualidade. Passando por uma pandemia há mais de um ano, para que as nossas atitudes íntimas sejam modificadas. Quer estejamos ainda aqui, ou quer alguns tenham retornado a esse plano espiritual, que é mantido pelo Criador. E onde é esse plano espiritual? O mundo espiritual. Eles vieram revelar que a questão é vibracional, que os mundos são independentes, nós chamamos aqui de plano material, que estamos num corpo físico encarnados, mas em paralelo convivem conosco espíritos desencarnados que não estão com a roupagem física, mas atuam junto a nós, assim como nós também atuamos junto a eles, porque somos seres interexistenciais. Existimos sempre. Quando no corpo físico, nós interagimos com o plano dos desencarnados. Quando desencarnados, nós interagimos com o plano dos encarnados. E assim é a sabedoria divina, que nos criou de tal forma que permite que, através da emancipação da alma, alguns minutos depois, após essa nossa conversação,
Nós vamos retornar aos nossos lares, quem estamos aqui na Casa da Fraternidade. Outros que estão nos ouvindo, cada um está no seu espaço. E vamos repousar o corpo, porque o corpo adormece. Mas o perispírito, que é o corpo espiritual, se desliga naturalmente e nós adentramos com mais consciência neste mundo espiritual dos desencarnados. E aí acontecem as interações. E amanhã, quando nós retornarmos ao corpo, vamos tentar lembrar qual foi a experiência que nós tivemos fora do corpo esta noite e trazemos no capítulo dos sonhos. Sonhei com fulano, com ciclano, com beltrano, muitas vezes com familiares que já nos antecederam, que continuam existindo em algum lugar. Quando Kardec pergunta para os espíritos se reúnem depois de desencarnado, lá no Livro dos Espíritos, eles disseram sim, se reúnem em forma de acampamentos por igualdade, por afinidade, para continuar seu processo evolutivo. E parou por aí. Mas eles sabiam que no futuro, que já estavam presentes, outros que iriam chegar, médios que teriam outra condição de revelar para nós, de forma mais clara, o que é esse plano espiritual ou esse mundo espiritual. O mundo dos espíritos desencarnados. E hoje nós já sabemos que todos aqueles que nos antecedem retornam para uma vibração diferenciada, onde vão se acostumar novamente a conviver no perispírito, que é o corpo bioplasmático, que Kardec dá o nome de perispírito, que envolve o ser inteligente. Nós que estamos aqui encarnados agora, nesse instante, estamos com o perispírito acoplado ao corpo físico, que a nossa natureza é tão especial como espírito, que nós não unimos a matéria diretamente. Esse corpo é de uma natureza quintessenciada, que está se depurando também à medida que nós estamos melhorando, em todos os sentidos falando. E o Mestre anunciou, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida plena e abundante. Então, veio nos revelar que nós não extinguimos com a morte do corpo físico, que a morte é uma transformação para o biológico, mas aquele próprio corpo material contém vida, porque outros seres vão surgir a partir dali, quando o ser encaminha-se para as diversas regiões do chamado plano espiritual, de acordo com as suas necessidades, os seus aprendizados, os seus interesses e a sua condição de evolução espiritual. Recomendação do Mestre de Nazaré. Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai em secreto, porque o Pai ouve, sabe, vê e te responderá em secreto. Nos ensinando a fazer comunicação com o Pai, porque os próprios discípulos e apóstolos solicitaram a ele, Mestre, ensina-nos a orar. Porque os discípulos de João Batista aprenderam a orar. Os discípulos de todos aqueles que passaram antes aprenderam. E ele diz, quando orardes, dizer assim, Pai nosso que estás nos céus. E a partir daí ele deixou uma recomendação, mas quando orardes, não fazeis como os fariseus, os hipócritas, que oram nas esquinas, nas praças, nas portas das sinagogas, para serem vistos pelos homens, porque eles já receberam a paga, a recompensa. Mas entra no teu quarto de dormir, no seu íntimo, fecha a tua porta para o exterior, volta para dentro de si mesmo e conversa com o Pai. E a partir daí nós estamos fazendo contato com o sagrado em nós. O que nós temos de mais sagrado é a nossa intimidade, que o Pai conhece muito bem
porque é Ele que nos criou. Então, esse contato com o Criador nos auxilia à consciência, ao despertar e ao contato com o plano espiritual do qual todos nós fazemos parte e nunca saímos de lá. Que é a nossa pátria de origem. E eles disseram também, o plano material onde nós vivemos aqui agora encarnados pode deixar de existir e não afeta o plano de origem, que é o plano espiritual essencial. Mas nós temos a necessidade de estar na matéria, porque é aqui que nós colocamos na prática o que nós já aprendemos, utilizando a indumentária carnal, nos relacionamentos com outros espíritos, principalmente no núcleo laboratório que se chama família, e a partir daí nós vamos caminhando. Mas graças a Deus que a doutrina chegou há 164 anos para revelar para nós todos esses conhecimentos. E a partir do momento que nós debruçamos no estudo, cada vez mais nós vamos dando saltos de qualidade para entender. E a razão nos diz, Deus não pode aniquilar aqueles que partiram. Caso contrário, tiraria também da nossa lembrança para que nós não sofrêssemos, não é verdade? Mas, por que lembramos? Podemos nos encontrar? Sim. Podemos receber uma comunicação? Sim. Quantas pessoas aí foram beneficiadas pela mediunidade consoladora? Daqueles que partiram, principalmente quando são em acidentes. Quando as pessoas dizem que nem esperava, aconteceu de repente, o choque é maior. E aí a dor é forte, é muito grande. Quantas obras de Chico Xavier foram escritas, psicografadas, de seres que voltaram do plano espiritual para dar um conforto a seu pai e a sua mãe, as mães de Chico, as cartas de Chico, o nosso irmão Divaldo Franco, obras também de espíritos que foram trazidos por outros mais evoluídos para deixar uma mensagem para os seus, dizendo, tenha confiança em Deus, que Deus não aniquila. Aquele acidente, aquele momento, foi o retorno necessário para mim, para fulano e para cicrano. E deixam uma mensagem de íntimo, de fórum particular, para que aqueles pais possam comprovar exatamente que são esses seres que partiram. E aí os médios convocam esses familiares para que eles comprovem e autorizem a publicação desses casos que consolam pela mediunidade. Lembramos de um caso de Chico Xavier, de uma mãe que havia perdido o filho numa situação muito difícil. Naquela época, Uberaba ainda. Despencou para Uberaba, hospedou-se no hotel, mas chegando lá, Chico atendia até a madrugada. E as senhas já haviam sido esgotadas. E a fila estava lá, porque outras mães estavam buscando também a resposta dos seus filhos. E ela voltou porque não tinha mais. Mas uma senhora que havia dito para ela o seguinte, a senhora veio de tão longe, eu também estou aqui na fila aguardando uma carta, um consolo do meu filho que se encontra, segundo eles, no plano espiritual. Fica com a minha ficha, eu vou voltar. E ela deixou a senhora lá e retornou para o seu local de origem, quando mais tarde ela foi convocada a estar no local. E ela disse, como? Me chamando. Se eu não tinha ficha, não estava na fila, eu retornei porque já havia esgotado. Não, retorne. Ele precisa falar com a senhora. Então, o filho dela havia trazido uma mensagem, dando notícias também do filho da outra, que havia passado por uma situação difícil naquele instante, e foi trazido pelo Espírito Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, dizendo, mamãe, a senhora fez um ato inesquecível de caridade. Naquele momento, ela foi capaz de não se apegar a ter notícia somente do seu filho, mas cedeu para outra, e ele teve condições de vir, trazer notícias dele e trazer notícias do outro também. Exemplo maravilhoso
para que essas mães pudessem se consolar e saber que todos nós, que quando os amigos, parentes, familiares afastam-se de nós, temporariamente, saiu da nossa visão, do nosso campo material, mas eles estão no chamado plano espiritual, que é organizado pelo Criador e mantenedor da vida, para que cada um de nós se mantenha lá, da maneira como nós estamos vivendo aqui agora, porque não há mudanças bruscas. Cada um de nós estaremos no estado que estamos agora. O grande diferencial é deixar o corpo físico, matéria, organizada, grosseira, em relação ao perispírito, que também ainda é uma matéria quintessenciada, mas que vamos viver por algum tempo, que em breve nós estaremos retornando também para dar continuidade ao processo, porque nós sabemos que ainda não alcançamos o objetivo de Deus, que é perfeição, bondade, justiça, misericórdia, humildade, amor, tudo que está nos faltando para que o planeta Terra se transforme numa morada de seres bem-aventurados. Somos nós, os seres que habitamos a Terra, que estamos construindo esse mundo de regeneração, mas aqui dentro de cada um de nós. E aí cada um vai dando do seu fascículo de luz para que o mundo se transforme, para que a escola planetária, que tem um único educador por excelência, que é Jesus de Nazaré, se transforme em morada de seres evoluídos. Por isso que ele disse, o meu mundo, o meu reino, ainda não é deste mundo. Porque na época em que ele chegou não é diferente dos dias de hoje. As disputas pelas coisas materiais, a maldade, ainda o desejo de semear o joio no meio do trigo que ele trouxe, para que nós todos possamos nos beneficiarmos. Então, tudo isso é obra de Deus. E os espíritos se fazem ministros de Deus para que as leis divinas se cumpram em toda a parte do universo. E nós temos notícias através das psicografias de médiuns credenciados para esse momento que nós estamos vivenciando na Terra. Que as equipes trabalhadoras do plano espiritual triplicaram aqueles que vieram fazer parte da equipe de Jesus, porque sabiam da necessidade do planeta Terra passar por experiência como essa que nós estamos passando. O mundo inteiro, quando começou lá longe, nós não estávamos acostumados com isso. Não imaginávamos que chegaria bem próximo a cada um de nós. Mas uma coisa temos certeza, Deus não cria para aniquilar. Deus é Deus da vida, como diz a Bíblia. Deus é Deus que cria os espíritos para que os espíritos possam progredir. Nós estamos aqui progredindo. Nós estamos aqui aprendendo a viver e amar com esse mestre que trouxe o Evangelho para nós. E aos poucos nós vamos caminhando, cada um de acordo com o seu passo, com a sua vontade, de maneira que nós jamais sairemos do universo. Imortais. Estamos na matéria temporário, que a nossa condição, a nossa natureza, em determinado momento não comportará a vivência na matéria. Por isso que seres mais evoluídos, quando vêm em tarefa e missões, eles não demoram muito tempo. E agem no plano espiritual muito mais livres. Mas no estado em que nós estamos, apenas deixamos o mundo primitivo. Estamos no segundo degrau, expiações e provas. A proposta é regeneradores. Depois, mundos felizes, celestes, divinos, e vamos em frente. A escala evolutiva é intensa e imensa. Então, como princípios espirituais que nós somos do universo, nós continuaremos sendo sempre criaturas, porque nós somos transformadores da obra e não criadores, porque criador somente o Pai. E ele nos diz que toda matéria simples e primitiva
já existe no universo. Os espíritos transformam, modificam. Lembremos do planeta, quando começou a sua constituição, e Jesus já fazia parte, como faz até hoje, da comunidade dos espíritos puros, como nos diz o irmão Emmanuel. Primeira vez que se reuniram em torno da morada terra. Segundo momento, quando a terra já estava em condições de vida, e eles observavam qual deles viria no futuro nos trazer a lição maior. E ele candidatou-se e veio ter conosco, que é o nosso irmão que nós chamamos de Jesus, da cidade de Nazaré, que se tornou Jesus do planeta Terra, Jesus de todo lugar. Meu reino não é deste mundo, nós já falamos, e nesse mesmo capítulo ele nos fala sobre a vida futura, que é a meta de todos os seres que estamos na Terra, de toda a humanidade. Kardec, junto com os espíritos, quando vai analisar esse capítulo, nos diz que não teria sentido os ensinamentos de Jesus se não vislumbrasse a vida futura. Nós estamos aqui agora no presente, construindo o nosso amanhã, e daqui a alguns minutos nós estaremos já vivenciando, porque só existe o presente. O passado já foi, não temos como voltar atrás, mas estamos aqui agora construindo momentos melhores para o amanhã, e assim sucessivamente, na certeza de que nos reuniremos com os familiares que já nos antecederam, porque eles nos dizem que os espíritos formam no espaço e no plano material famílias. E nessas famílias nós temos seres bem mais evoluídos do que nós, que nos amam profundamente, que deram o aval para esta encarnação de agora e estão nos acompanhando, porque não nos perdem de vista pelo pensamento. Kardec tem a oportunidade de dizer no Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns, porque da nossa origem nós somos espíritos que não saímos nem nunca vamos sair do plano espiritual, dos desencarnados. E aqui também é mundo dos espíritos, nós estamos encarnados. Então, essa proposta do esclarecimento, quando nós percebemos Deus e Jesus à frente desse trabalho, nós ficamos mais confiantes. As dores vão sendo superadas com o tempo, porque o sentimento faz parte da vida de todos nós, como um processo de aprendizado. Mas não ficaremos mais presos às dores do passado, porque senão nós vamos estacionar. Então, o plano espiritual é vasto. Capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. Os Espíritos nos falam dos estados de espíritos outros na erraticidade. Erraticidade é um termo o qual está ligado ao intervalo entre uma encarnação e outra. Todos nós encarnados que estamos aqui, já passamos por esse estado. Que aguardamos, nos preparamos para esta encarnação de agora. E os nossos mentores espirituais organizaram com muito amor o corpo que nós utilizamos agora, o grupo familiar ao qual nós estamos ligados agora, por necessidade de educação e de convivência. E essa matriz encontra-se no plano espiritual, que é o tronco familiar, daqueles que muitas vezes nós encontramos com ele quando estamos em estado de desdobramento, mas não os reconhecemos. Nós temos uma certa afinidade espiritual, sabedores que, com certeza, eu conheço, não sei de onde. Assim como também encontramos pessoas por aqui encarnadas que parece que nós já temos um vínculo anterior muito forte. Quem sabe das nossas vivências passadas? Então, essa é a certeza. São os exemplos particulares, pessoais, individuais, que todos nós temos para concretizar a realidade desse plano espiritual, que nós nunca saímos de lá.
na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec conversa com espíritos que se diziam puramente materialistas, que só acreditavam no que viam, pegava, tocava e na matéria. E muitos passaram para o plano espiritual e vieram nos dizer, através da comunicação mediúnica, que por engano tiveram que se esconder deles mesmos, porque se deram de frente, que eles não foram aniquilados, que eles não deixaram de existir. E a partir daí, tiveram que, logicamente, racionalmente, dizer: existe um autor da vida. E esse autor da vida eu ainda não compreendo, mas com o tempo eu vou compreendê-lo. É o que nós chamamos Deus. E cada um chama do título que desejar. E os espíritos ampliaram filosoficamente e disseram: é a causa inteligente do universo, criador e mantenedor da vida. E nos convoca para que nós, fazendo parte da obra, não fiquemos à parte. Todas as nossas ações refletem no universo, refletem em nós, porque existe ação e reação. Refletem no cosmos, no planeta, refletem uns e nos outros, e a vida continua. Quantas obras, mananciais de bênçãos, de psicografias, deixado pelo irmão Chico Xavier, revelando exatamente esse mundo espiritual. Esse plano espiritual, de onde eles se encontram, e vieram nos lembrar que nós saímos de lá, vestimos a roupa material e muitas vezes esquecemos da nossa realidade. Então, estamos de retorno com a essência do plano espiritual para que nós possamos lembrar e viver confiantes, vivendo como espíritos imortais que somos, que não seremos aniquilados de maneira alguma. Assim como aqueles que já foram, os que estão chegando, que o momento não parou, é o trem da vida. Uns retornam para o lado de lá, outros vêm para o lado de cá. E a vida continua, porque Deus tem esperança da nossa melhoria e da nossa evolução espiritual. O desencarne, nós costumamos ouvir muito no meio espírita, né? Quando o corpo morre, a consequência é o desencarne, que nem sempre acontece na mesma hora, na mesma forma, no mesmo momento. Desencarnar é deixar as experiências no corpo físico. É a adaptação no plano espiritual, assinalada por importante processo educativo. É o momento do retorno às moradas da casa do Pai. Certa feita, ouvi um palestrante dizer que foi convidado para o aniversário de um centro espírita para falar exatamente sobre a morte e o morrer. E ele tomou um exemplo bem prático e típico nosso aqui da Bahia, de Salvador, lembrando da viagem que nós fazemos na travessia Mar Grande, Salvador, Bom Despacho, São Joaquim, através de um ferry. Então ele narrava que parte da família vai nos levar até o porto ali em São Joaquim, para que nós tomemos o ferryboat. E à medida que o ferryboat se afasta, esses membros da família não viajaram. Ficaram do lado de cá, acenando, e o ferry foi se afastando, se afastando. Chega um momento que perdemos a visão deles e eles também a nossa. Mas do lado de lá, em Bom Despacho, outra parte da família está feliz, contente, porque nós estamos chegando lá. E há muito tempo que eles não nos viam. Então ele dizia assim, é a chamada morte. Tem gente que vem para ficar, tem gente que vai, quer voltar, tem gente a sorrir, tem gente a chorar. E assim, chegar e partir são só dois lados de quê? Da mesma viagem, da mesma trajetória. Então é assim que nós espíritos estamos, confiantes na bondade, na justiça, na providência do Pai, Criador e mantenedor da vida, que permite que nós possamos continuar viajando, até um dia nos tornarmos espíritos puros,
fascículos de luz, e a partir daí seremos diretores de outros órgãos, criados porque o Pai cria incessantemente. E Jesus já nos dizia e afirma: o Pai trabalha, eu também trabalho. Até o verme que está no fundo da terra trabalha. E nós, espíritos, também temos que trabalhar pela nossa evolução espiritual. Eu trouxe aqui, finalizando, o estado do espírito na erraticidade, tanto no plano espiritual como no plano físico, está valendo o lema da vida, que é nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Essa é a lei. Quando ele começa a se despedir dos discípulos, que sentiram tristeza no íntimo, porque percebia que ele não veio para ficar na matéria o tempo todo. E ele percebia aquela energia de saudade, de tristeza. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas é necessário que eu vá, porque eu vou preparar e organizar o lugar. E quando lá eu estiver, eu os tomarei para que vocês estejam comigo. E eles se sentiram fortalecidos. E Jesus estava dizendo: vocês também vão evoluir a tal ponto de estarmos conectados com o Pai, assim como ele se encontrava e se encontra. Teve a oportunidade de dizer: eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai, aquele que me enviou à Terra. Então, Deus mantém a vida dos espíritos, mantém o plano material e mantém o plano espiritual. Tenhamos esperança, porque aqueles que nos antecederam, um dia estaremos todos agrupados. E cada vez que nós evoluímos mais, nós compreendemos mais a providência, a justiça e a bondade do Criador. Que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz. Obrigado mais uma vez ao nosso companheiro Edivaldo César. Agora nós vamos passar para a segunda parte. E eu vou aproveitar, porque alguém pode ter subido depois que a gente começou, para dar aquele aviso que a palestra do dia 15 próximo, de hoje a 8, né? E do dia 27, essas duas palestras, 15 do 11 e 27 do 12, será no modo virtual. 15, feriado, e 27 será um dia também, logo depois do Natal, que tem muito poucas pessoas caminhando na rua e fica muito vazio. Vamos para a segunda parte. Pinto. Vamos nos preparar para recebermos a boa energia dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta. Respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue a respirar assim, com muita serenidade, tentando trazer para dentro de cada um de nós a paz, a harmonia e a serenidade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Disse também ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimentos, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes da presença de Jesus e seus benfeitores, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como devemos perdoar a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe-se envolver por ela. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias, que lhe dará forças para administrar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo tronco, até envolver todo o seu corpo. Continue respirando de forma lenta e profunda. Permaneça usufruindo desta boa energia. Ore em silêncio. Agradeça ao Pai amoroso que sempre nos concede o que há de melhor para nós. Lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com o Pai. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar, para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja. Fiquemos em paz.